Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. E sempre ao iniciarmos, vamos sempre invocar a Trindade Santa. A Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por este momento maravilhoso, abençoado por Deus, toda santa e abençoada noite está aí com você, com seus amigos, parentes, familiares, no seu lar, no seu trabalho, levando o melhor do conhecimento. E no programa de hoje, olha que visita ilustre e brilhante, Dr. Alisson Costa, ele que é advogado, especialista em direito empresarial. Vamos dar uma boa noite para ele, Dr. Alisson Costa, boa noite. Boa noite, senhor Miguel Carton, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, querido, graças a Deus. Qual é o tema de hoje, Dr. Alisson? Hoje à noite abordaremos o direito empresarial aqui. Meu amigo, minha amiga, direito empresarial, Dr. Alisson Costa vai falar tudo. Doutor, só resuma, direito empresarial. Hoje as empresas necessitam de uma gestão empresarial com acompanhamento advocatício, que é muito necessário, principalmente na análise de contratos, na melhor gestão empresarial, nas economias, como lidar com o trabalhador e etc. Meu amigo e minha amiga, o programa Direito e Cidadania é isso, é conhecimento puro. Dr. Alisson Costa vai nos dar hoje uma aula sobre o direito empresarial. Ele que é pós-graduado em direito empresarial, não é isso? Isso mesmo, pós-graduado. Meu amigo e minha amiga, dá tempo de avisar, de postar lá nos grupos do WhatsApp, lá na lista de transmissões, no Facebook, no Instagram. Olha, Dr. Miguel Carton está hoje entrevistando o advogado Dr. Alisson Costa. Tema de hoje, direito empresarial. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Em pé! Deus me abençoe e ilumine e me dê forças para ajudar todo ser humano. Dê humildade, capacidade para entender e seguir todos os seus planos. O universo é um jardim e tudo nesse campo ele que plantou. Nosso Pai. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Mais uma vez eu tenho que agradecer o seu carinho. Carinho, participação e principalmente suas orações. Muito obrigado, obrigado mesmo. E sempre eu sou pidão, né? Você já me conhece, então avisa todo mundo. Você está gostando do programa? O programa está te abençoando, abençoando a tua família. Você está realmente, de fato, adquirindo conhecimentos? Que bênção, eu fico muito feliz, muito grato a você. Então, meu irmão, minha irmã em Cristo, avisa todo mundo. O programa Direito e Cidadania, ele vai ao ar de segunda a domingo. Todo dia. Todo mundo diz, ai meu Deus, como é que o senhor consegue, doutor Miguel, fazer um programa? O programa é diário, de segunda a domingo, de 22 às 23 horas. TVN, canal 17, NET, canal 24, ao vivo. Atenção, Giovanni, coloca aqui o link, tá, Giovanni? Às vezes a pessoa, doutor Miguel, se eu pede para o Giovanni, coloca o link aqui, ó. Você vai clicar nesse link aqui e vai assistir ao vivo. Eu estava viajando, estava lá para Santarém, estava lá para Manaus, estava lá para o Rio, estava lá para a Europa. Qualquer lugar do mundo, meu amigo, você vai poder assistir ao vivo o programa. Ah, mas eu perdi, não tive jeito, não consegui. No dia seguinte, nossa produção, nosso editor, vai colocar no YouTube, vai estar postado lá no YouTube o nosso programa. Então que bênção, né? Ah, e tem uma novidade, logo mais nós estaremos também no estado do Maranhão, em São Luís, tá? Isso, você gostou? Exatamente, nosso programa Direito e Cidadania está ganhando uma dimensão maravilhosa.
Sabe por quê, meu irmão, minha irmã em Cristo? Porque nós levamos o melhor do conhecimento para você. E melhor ainda, porque ele é abençoado por Deus. Sempre pela Trindade Santa. A Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos então lá, como a gente diz aqui sempre, eu digo, direto ao assunto, Dr. Alisson Costa. Vamos dar boa noite de novo para ele? Vamos lá? Tá, boa noite? Boa noite, Dr. Alisson Costa. Boa noite, Dr. Miguel Carton. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Meu irmãozinho querido aqui, Dr. Alisson, ele é difícil, sempre vem aqui conosco, mas não tem tempo. Mas hoje, com a graça de Deus, graças a Deus, ele está aqui conosco. Então, ó, vamos conversar um pouquinho. Quando o senhor quiser falar com mais ênfase, hoje é mais direcionado pelo empresariado, não é isso o nosso programa de hoje? É sim, eu sempre abordei, sempre trabalhar mais para empresas e me pós-graduei em Direito Empresarial porque eu vejo que hoje em dia, com essa grande abertura de mercado empresarial, mesmo com a crise, nós tivemos as pequenas empresas, as EIRELs que surgiram, e eles têm uma grande necessidade e ainda não têm um hábito de ter uma consultoria jurídica, que faz com que as empresas tenham um melhor aproveitamento de suas atividades, uma análise de contrato melhor, melhores negócios, economias que podem ser feitas através de bons negócios, saber como deve tratar o seu empregado, os melhores contratos a serem feitos, acordos individuais, etc. Excelente. Então, pelo que nós, na sua introdução, pelo que eu pude entender, eu acho que o nosso telespectador também, então nós vamos hoje aqui, o senhor vai nos orientar todas as empresas, micro, pequenos e grandes empresários, sobre como é que a empresa tem que se... Primeiro uma advocacia preventiva, pelo que eu entendi. Depois uma advocacia propriamente dita do que já está acontecendo, ou seja, sanar os problemas. É isso, doutor Alisson? Na verdade, a advocacia empresarial, primeiramente, ela visa uma consultoria preventiva. Ela visa com que a empresa seja saudável em todo ser, economicamente e juridicamente. Ela visa com que o empresário não cometa erros gritantes na sua administração. Pois hoje, qualquer negócio feito por um empresário, ele necessita de uma análise jurídica de um bom advogado do seu acompanhamento. Visto que, se ele não o fizer assim, ele pode cometer graves erros, porque existem vários contratos hoje que são leoninos, cláusulas abusivas e contratos que são utilizados a grosso modo. Nós temos hoje contratos que prevêem cláusulas que são maléficas à empresa. Compromissos até mesmo que não podem ser cumpridos, o que leva o empresário depois ao endividamento, a um problema, e por isso é necessário que ele tenha uma assessoria jurídica adequada para que ele evite tais problemas. Excelente. A sua fala até chega a me emocionar um pouquinho, porque eu venho falando aqui desde o outro programa, e já quando a gente consegue aqui, graças a Deus, trazer bons profissionais como o senhor, a falar, gente, um advogado, um profissional do direito, ele está ali para te ajudar. Muitas das vezes ele não é quando você tem um problema, quando você tem uma reclamação trabalhista, ou então quando você sofre uma execução. Não é só para isso, né, doutor Alisson? Então, é principalmente para que ele te auxilie em tudo, né? Ou seja, uma consultoria jurídica, um profissional com habilidades em gestão financeira, em direito empresarial, ele está ali preparado para tudo. Ou seja, é um contrato que ele vai assinar de uma locação. Fique à vontade, por favor. Relacione aí o leque de produtos onde o senhor atua e toda a sua equipe, todos os advogados, os profissionais que têm essa habilidade no direito empresarial. Doutor Miguel, é porque, na verdade, o direito empresarial, quando surgiu, ele se transformou num dos direitos mais abrangentes, visto que a empresa ela tem várias áreas. Os contratos e qualquer ações que são inerentes ao direito civil, inclusive hoje um grande foco, que é o novo Código de Processo Civil que está em vigência, eles precisam de eles precisam ser auxiliados na feitura de qualquer negócio. Hoje uma empresa vai fazer uma aquisição de bens, ou ela vai fazer um processo licitatório, ou ela vai fazer até mesmo formular, se for uma empresa de construção, fazer os contratos de venda dos seus imóveis, se for uma empresa de prestação de serviço, saber como lidar com o consumidor, respeitar o Código de Defesa do Consumidor, e tudo isso é devidamente orientado por um advogado empresarial.
Nesta mesma vertente, nós temos o direito do trabalho. Grandes empresas com quantidades de funcionários grandes, ou seja, maiores do que 10 funcionários, já necessitam obrigatoriamente de ter um recursos humanos, um escritório empresarial especializado, um bom contador. Para quê? Para que ela seja saudável, para que ela economize, para que ela tenha uma boa gestão. O que é óbvio, os grandes empresários, os pequenos empresários já têm essa visão. Só que hoje em dia, eles ainda não encaram uma assessoria jurídica como algo necessário. Porque não é, por mais que as pessoas entendam, uma despesa, mas sim um investimento. Porque esse profissional adequado lhe dando uma orientação evita com que você tenha prejuízo no futuro. Por quê? Advogado ainda é visto como um profissional que vai te ajudar a corrigir um erro. E, na verdade, hoje, nosso judiciário está assoberbado de ações, ele é moroso. Então, hoje, um empresário não tem tempo para corrigir um erro posterior. Ele não tem erro, por exemplo, se ele tiver uma penhora online indevida na conta dele, para corrigir esse erro e trazer essa remuneração, esse valor de volta para o orçamento. Ele, na verdade, tem que evitar ter esses problemas. E aí ele só pode evitar ter esses problemas se ele tem uma boa assessoria. E a assessoria é essa que é jurídica, contábil e de recursos humanos. Perfeito. Eu mais uma vez agradeço a sua presença aqui conosco, essa sua vinda aqui, porque as suas falas são muito parecidas com a minha fala ao longo de muitos anos. Nós podemos observar, o senhor falou isso com bastante propriedade, que o profissional, que as empresas hoje, 98% delas existe um escritório, por exemplo, de contabilidade. Mas elas não têm o hábito de ter um escritório de advocacia. Ou seja, são dois profissionais, o contador e o advogado, que para mim, e para o senhor mais do que não, que está aqui deixando muito bem claro quais são os motivos, os objetivos de você ter um profissional contratado, aquele que você remunera, de certa forma, tem um valor muito simples, muito pequeno, para que você não tenha amanhã ou depois problemas maiores, né? Parabéns, fique à vontade, continue. Com certeza. E hoje ainda, todo o judiciário, também toda a população, ela necessita de uma resolução mais rápida dos seus problemas. Logicamente, hoje nós vimos uma campanha muito forte de semanas de conciliação, de resolução de problemas extrajudiciais. E até nessa fase acautelatória, ou seja, nessa fase antecipada de um processo judicial, você precisa novamente de um profissional especializado para tal mistério. Visto que somente ele vai poder, de acordo com a lei, fazer uma mediação nos seus problemas, ou uma orientação básica para que você os evite, como já foi dito. Excelente, parabéns mais uma vez. Nós vamos fazer um pequeno intervalo nesse primeiro bloco. Eu vou chamar novamente a atenção dos nossos amigos para dar tempo, né? Meu amigo e minha amiga, atenção. Você gostou? Está gostando da fala aqui do Dr. Alisson? Uma bênção maravilhosa, né? Porque todos nós precisamos. Aqui o programa hoje é sobre direito empresarial. Então ele serve para todos. Não só o empresariado em geral, como para você, meu irmão, minha irmã, que tem um filho que quer seguir uma carreira, é uma das áreas brilhantes do direito. O direito empresarial, ele está ali para te auxiliar. É muito semelhante à função do contador. O contador está aqui, é necessário numa empresa, fazer ali folha de pagamento, etc. e tal, recolhimento de impostos, como INSS, FGTS, e o advogado está ali, porque muitas das vezes o profissional do direito, o advogado, ele só é chamado quando tem uma bronca, quando tem um problema. Um funcionário entrou com uma ação na justiça, eu assinei um contrato, estou sendo executado, não sei mais o que, o gerente do banco, isso e aquilo outro. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Eu sou um garoto pidão e vocês sabem disso, né? Dá tempo de avisar todo mundo. Aquelas listas de transmissão lá no WhatsApp, aqueles grupos, lá no Facebook, no Instagram, pega o telefone. Dr. Miguel Carto, lá no programa Direito e Cidadania, está entrevistando o Dr. Alisson Costa. Ele que é especialista em direito empresarial. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já.
Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Tema de hoje, advocacia empresarial. Convidado, Dr. Alisson Costa. Eu esqueci de mandar um alô para, claro, toda a classe de advogados. Tá? Meu amigo, minha amiga, você advogado, advogada, um beijo no seu coração. Eu sei que é uma batalha, é uma guerra muito grande que a grande maioria enfrenta. Então hoje aqui nós estamos tendo a oportunidade de receber Dr. Alisson Costa. Ele que é um advogado pós-graduado, né, que o especialista tem que ter uma pós-graduação em Direito Empresarial. Ele está dando aqui um norte para todos nós sobre o porquê de contratar uma consultoria financeira, um advogado com essa especialidade, um escritório, que é isso que nós vamos entender já já, né? Vamos lá, novamente dar um alô para o Dr. Alisson. Dr. Alisson Costa, mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e mais uma vez, a nossa gratidão. E como eu agradeço mais uma vez o convite feito pelo programa. Muito obrigado. Dr. Alisson Costa, o senhor colocou aqui vários pontos. Aquisição de bens, processo licitatório, investimentos, onde investir, onde não investir, penhoras online, situações trabalhistas, etc. Ou seja, todas as empresas sem exceção, tem sempre alguma coisinha aqui, outra ali. É na área de família, que Deus o livre e guarde, entrou numa separação judicial, é uma separação de bens, é uma aquisição, é um contrato com um novo fornecedor, são várias as situações. Então, eu vou direto ao ponto, eu vou direto ao assunto. Tem uma pergunta até antes, mas preciso fazer essa pergunta para o senhor, até que para que todos entendam. E até foi uma pergunta aqui feita pela nossa produção, aqui pelos nossos colegas aqui da produção. E o que deve ser analisado no momento de escolher um bom escritório de advocacia? Fique à vontade. Hoje, doutor Miguel Carton, vários pontos devem ser abordados para uma escolha de um bom escritório de advocacia voltado ao direito empresarial. Primeiramente, existem, como já foi dito, vários tipos de empresa. Aquela pequena empresa, as empresas individuais, as grandes empresas atacadistas, certo? E as limitadas, que são a grande maioria das empresas hoje ainda no Brasil. Certo? Sendo hoje a grande maioria também ocupada pelas optantes do Simples, que são pequenas empresas e eireles. Doutor Miguel Carton, hoje na escolha de um bom escritório de advocacia, eu costumo dizer que o bom escritório de advocacia é aquele que atende às suas necessidades. Então, se você tem uma grande empresa, certo? Que uma indústria, vamos citar, é uma empresa que ela tem um volume de funcionários muito grande, que ela tem uma parte tributária muito grande, que há uma necessidade de compensação de tributos, de projetos de arrecadação, projetos de compensação e etc. Tem, além disso, toda uma organização funcional, certo? Deve obrigatoriamente ter um recurso humano grande, uma contabilidade especialista. Então, o que acontece? Essa indústria, essa empresa de grande porte, ela necessita que o escritório de advocacia tenha advogados empresariais especialistas, ela necessita que tenha um bom tributarista especialista, ela necessita que nós tenhamos um advogado trabalhista voltado à área, com especialidade nesta área, para que possa ser feito contratos de trabalho, acordos individuais, acordos coletivos, quem sabe intervenções contra o sindicato, porque nós temos todo ano nosso sindicato intervindo, tendo que ter a luta de classe, as atualizações salariais, etc. Então, essa indústria, essa empresa de grande porte, ela necessita de que todas as áreas que ela deve obrigatoriamente atuar, o escritório esteja voltado a atendê-la, com um profissional gabaritado para cada mistério. Não quer dizer que o proprietário, o consultor financeiro e empresarial do escritório não possa atendê-lo, mas deve obrigatoriamente ter no seu corpo de advocacia os advogados necessários. Isso já vai mudar um pouco. Se você tem uma empresa
voltado ao comércio, você já não tem grandes necessidades. Você já pode ter um escritório de um porte um pouco menor com advogados empresariais e um bom advogado que milite na área trabalhista e tributária. Então, ele já vai poder servir você. Agora, hoje, o que eu orientaria? Eu hoje orientaria um escritório que tivesse os profissionais adequados, como fora feito, uma boa assessoria contábil, que hoje um grande escritório de advocacia deve ter, porque hoje o bom advogado empresarial, ele presta consultoria financeira e consultoria econômica, e para isso ele precisa fazer auditorias contábeis e auditorias fiscais. Então, eu hoje orientaria um empresário que necessite de um atendimento, ou melhor, todos os empresários necessitam desse atendimento. Eu aconselharia um escritório que tivesse a oportunizar ele um bom profissional, especialista em direito empresarial, que, além disso, possa fornecer para ele consultoria financeira, econômica e contábil. Parabéns, excelente. Desculpa lhe interromper, mas eu fiquei aqui me segurando. Eu preciso lhe fazer essa pergunta. É uma colocação que eu venho fazendo aqui ao longo do programa Direito e Cidadania, quando os profissionais do direito, os advogados, me dão esse prazer de estar aqui conosco. E eu sempre falo, porque, gente, a área médica, né, quando nós estamos com problema, né, por exemplo, eu, o Michele, né, quando nós tivermos problema na vista, nós vamos não é no gastro? Não é no gastro? Não? Estão indo, né? Eu peguei vocês também, né? Gente, a área médica, cada profissional estão indo, é bonitinho. Está todo mundo rindo também em casa. Eu errei de propósito, porque quando nós estamos com problema na vista, nós vamos no oftalmologista. Quando nós estamos com problema na coluna, nós vamos no gastro, não é isso? Não, também. Então, meus amigos e minhas amigas, se eu defendo aqui nesse programa, e sempre defendi pelos quatro cantos, os profissionais que se especializam em determinadas áreas. Então, vários profissionais hoje procuram se especializar, né? Eu sou contra o clínico geral. Já tive aqui colegas que eu já entrevistei aqui, profissionais do direito, e que eram clínico geral porque há 30 anos militam, né, na profissão. Então, o camarada chegava lá, batia na porta, uma situação trabalhista, vamos fazer trabalhista. Problema de família, não, eu faço problema de família. Não, previdenciário, não, eu faço também. Então, esse faz tudo, né? O doutor Alisson, pela sua narrativa, por isso que eu lhe interrompi, eu fiquei aqui bem emocionado com as suas palavras. O senhor defende os profissionais, cada um, como diz aquela música, cada um no seu quadrado, cada um na sua área. Cada um é responsável por aquela especialização que você tem mais habilidade, né? É isso, doutor Alisson, pelo que eu entendi? Na verdade, nós temos a obrigação de saber um pouco de todas as áreas do direito, mas em virtude dessa complexidade de leis, dessa modificação diária, complementação diária, súmulas, jurisprudências, você deve ater-se, pelo menos, a acompanhar especificamente uma área. Não quer dizer que você não atue em outras que estejam semelhantes, porque o direito empresarial, o direito do trabalho, o direito tributário, e essas áreas são sempre interligadas. Então, o profissional voltado à empresa, ele acaba atuando nessas áreas em conjunto. Mas, lógico, se você precisa de demandas específicas, é melhor um especialista. Eu também defendo, eu comungo da sua opinião. E, doutor Alisson, custos, claro que o senhor não vai falar aqui em valores, mas vai dar parâmetros. Quando uma empresa bate na porta de um advogado, de um escritório de advocacia, ele, para uma demanda que está ali na porta, com prazo, ou uma audiência que vai ter, esse custo para este empresário, ele é diferente daquele empresário que habitualmente tem ali um escritório de advocacia que presta consultoria para ele, que é o que você chama de advocacia por partida. É aquele que te remunera teu escritório, e qualquer demanda que ele tenha naquelas áreas específicas, ou seja, o escritório está apto para resolver. Então, há essa diferenciação de valores e há também diferenciação de você ter uma pessoa para chamar de seu, né? Tem um profissional para chamar de seu, não é mais ou menos por aí? Na verdade, o empresário hoje, como eu havia falado há pouco,
Ele imagina que um escritório de advocacia seja uma despesa, mas não é. É um investimento, porque quando você contrata um escritório de advocacia para acompanhar a sua empresa, você reduz o seu custo com esse escritório, que barra investimento, e você tem esse acompanhamento diário, tem esse acompanhamento preventivo, que evita que você tenha problemas. E quando você os tem, porque é inevitável, a nossa Constituição brasileira permite a qualquer cidadão o acesso à justiça quando ele se sentir ofendido nos seus direitos. Então, quando você tem o problema, você tem o seu escritório e eles lhe cobram um honorário reduzido ou com a pagamento mensal de um valor de contratação, você nem tem esse investimento. Você nem precisa se desfazer naquele momento de valores que talvez a empresa não conte, porque nesses momentos de dificuldade, talvez o empresário nem esteja em caixa para desprender de valores para pagar honorários advocatícios para uma defesa de uma demanda, qualquer que seja. Uma demanda emergencial, vamos dizer assim. Exatamente. E hoje, como já foi dito, toda empresa vai ter mais dia ou menos dia uma demanda trabalhista, uma demanda de consumo, uma negativação indevida, que foi feita pela empresa, ela vai responder por danos morais, etc. Então, ela precisa necessariamente desse acompanhamento jurídico. E se ela o fizer através de um contrato mensal com o escritório, com certeza o investimento vai ser bem menor. Eu costumo sempre, doutor Miguel, dizer que uma boa assessoria jurídica, ela é comparada com plano de saúde. Perfeito. Você faz um investimento no plano de saúde para quê? Para que você não o use. Mas quando, se algum dia ficar doente, você tenha uma boa prestação de serviço. Você possa procurar o hospital e não vai se preocupar com aquele gasto. Então, um bom escritório de advocacia que acompanha a sua empresa, ela deve ser vista como esse investimento. Você deseja que você não use, que use apenas para ligar para o seu advogado e pegar uma consultoria, fazer investimentos, fazer um projeto financeiro, fazer um projeto econômico e, assim, ganhar dinheiro com o seu advogado e não ter que resolver problemas e acabar gastando dinheiro. Excelente. Muito, muito bom. Mais uma vez, obrigado. Nós vamos fazer um breve intervalo. Meu amigo e minha amiga, uma bênção maravilhosa, né? Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelas suas orações. Obrigado por você existir na minha vida e nas nossas vidas. O programa Direito e Cidadania é muito grato a você. Primeiro, grato a Deus. Todos que me conhecem sabem que a Trindade Santa é a nossa razão de existir. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E depois a você, meu irmão e minha irmã em Cristo. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e principalmente pelas orações. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Convidado de hoje, Dr. Alisson Costa, ele que é especialista em Direito Empresarial. Vamos dar novamente boa noite para o Dr. Alisson Costa? Dr. Alisson, mais uma vez boa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Por favor, pegue o seu microfone. Vamos continuar. Mas antes de eu continuar, eu preciso mandar um alô aqui para alguns profissionais do direito que já passaram por aqui. Me perdoe se eu esquecer algum ou outro, tá? Mas olha, nós já tivemos aqui o doutor Américo Filho, ele que é tributarista. Já tivemos aqui a doutora Viviane, que é trabalhista. Nós tivemos aqui o doutor Marcos e a doutora Etienne, que são da área previdenciária. Nós tivemos aqui o doutor Paulo Barradas, que é do direito do consumidor. Já tivemos aqui a doutora Luana Leal Age, que é advogada criminalista. E vários outros colegas aqui
Um beijo no coração de vocês. Doutor Miguel Carta, minha área, o senhor nunca tocou na minha área, meu assunto, meu tema. Será um enorme prazer, será uma bênção maravilhosa. Vamos continuar aqui com o Dr. Alisson. Dr. Alisson, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu costumo falar a todos que estão aqui conosco, nós entregamos aqui uma intimação para todos aqueles que estão aqui conosco. O termômetro, o seu retorno aqui, é de acordo com as perguntas do nosso telespectador. Ah, eu esqueci, olha aí, tá vendo? A produção está me lembrando, caneta e papel na mão. Tem alguma dúvida? Anota e manda para nós. Ó, tem o WhatsApp do programa aqui. Giovanni, tá passando aqui na tela, né? Manda sempre ali um WhatsApp, um SMS. Se quiser ligar também, fica à vontade, mas pode mandar um WhatsApp que nós iremos aqui anotar e agendar a sua pergunta para a vinda novamente do Dr. Alisson. Mais uma vez eu queria agradecer, Dr. Miguel Carton, pelo convite e queria dizer que o nosso objetivo como profissional é sempre levar o conhecimento à população e aos que necessitam dele. Muito obrigado. Dr. Alisson, eu sei que o senhor já falou, mas eu quero um pouco mais diretamente. Quais são as dicas para, desde já, o empreendedor, vamos falar agora do empreendedor, conseguir se prevenir de problemas de ordem jurídica? Quais são as dicas que o senhor pode dar para todos nós? Na verdade, hoje não existe mais essa história de uma empresa blindada, ou seja, uma empresa que não vai ter problemas. Todas as empresas, em virtude da grande complexidade hoje de normas e grande complexidade de investimentos financeiros, ela vai, mais cedo ou mais tarde, como já disse, vai ter um problema, certo? O que deve ser a dica principal é ter um bom escritório de advocacia, como já disse, adequado à função da empresa, um bom escritório de contabilidade, certo? No escritório de advocacia, ter um processo de consultoria e sempre auditorias fiscais e contábeis e, acima de tudo, trabalhar com profissionais adequados, que vão fazer uma boa análise dos seus contratos, que vão lhe orientar da melhor forma como gerir sua empresa. Eu poderia aqui interagir um pouquinho, me ajudar aqui, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, eu tenho um pavor de modelos. Eu acho que evitar modelos, eu acho que é um das grandes pontos importantes, porque vira e mexe a pessoa vai ali no famoso tio Google, que eu gosto do tio Google, de vez em quando eu faço minha consulta lá, mas essa utilização de modelos, né, o Ctrl+C e o Ctrl+V, isso eu tá até, né, não é verdade, doutor Miguel, com certeza. Na verdade, hoje, por exemplo, os empresários que ainda não criaram a consciência de uma consultoria jurídica adequada, eles sempre recorrem ao que podem. Ou seja, eles querem fazer um contrato de locação de uma máquina que está parada na empresa, por exemplo. Aí eles vão, pegam no tio Google ou pegam em qualquer site jurídico um modelo de contrato de locação. Eles só não se preocupam que hoje em dia as leis mudam muito rápido. O senhor falou, acho que no primeiro bloco, no novo CPC, né? Exatamente. O novo CPC mudou quase todas as disposições, números de artigo e etc. Então, na verdade, você verifica que um modelo desse pode estar desatualizado. E outra coisa, talvez você não seja o profissional adequado para, mesmo com o modelo na mão, redigi-lo. Então, você, ao invés de evitar problemas com o contrato de locação tirado da internet, você pode estar trazendo problemas para você. Porque vamos dizer que essa locação seja perfeita, você não terá problemas. Mas se por acaso esse contrato de locação for inadimplido e esse contrato não estiver de acordo com as regras legais, você sequer poderá executá-lo. Então, é como o meu avô já dizia, cada profissional na sua área. Não devemos tentar fazer o serviço dos outros. Pode haver uma confusão muito grande no futuro. Perfeito. Outro ponto aqui que dentro dessa pergunta, e ainda um dos itens dessa resposta que eu assinalei aqui, aí tem uma palavra aqui muito, muito forte, que é o nunca. Eu não sei se esse nunca o senhor vai concordar. Em hipótese alguma, assinar qualquer contrato sem a orientação de um profissional advogado. O senhor concorda com esse nunca? Porque ao longo da vida da gente, o senhor já deve ter passado isso milhares de vezes, centenas de vezes, aquela situação, meu Deus, como é que alguém assinou isso? Como é que ele não pediu uma orientação? Seja um contrato de locação, como o senhor bem colocou, seja uma aquisição de um imóvel, seja uma tomada de um financiamento e de um empréstimo bancário, esse nunca, no seu parecer, que o advogado antes diz que ele não dá opinião, no seu parecer,
é o nunca, ou ele pode eventualmente assinar contratos sem o parecer de um profissional do direito? Não, na verdade, a pessoa jurídica ela deve sempre ter uma análise jurídica de qualquer contrato que ela venha assinar. Ela deve evitar, na totalidade, assinar um contrato que não seja devidamente assistido por um profissional da área jurídica. E a pessoa física? A pessoa física não. A pessoa física ela até pode assinar um contrato na esfera de, por exemplo, contratos de adesões. Os contratos de adesões de telefonia são os mais típicos. Esses contratos elas podem ser discutidos pela pessoa física em qualquer momento. Porque, como o próprio nome já disse, são contratos de adesões. Então, agora, a pessoa jurídica não adentra nesse meio, porque ela é um ente empresarial. Então, na verdade, você cobra daquela pessoa jurídica, da empresa, que ela esteja devidamente amparada, que ela siga todas as normas. Ninguém vai entender, por exemplo, um consumidor não vai entender que uma empresa, ela não tomou os cuidados necessários. Porque, de acordo com a teoria objetiva, a empresa é responsável por qualquer risco que a empresa corra. É o risco econômico, é o risco do seu funcionário, qualquer atuação errada de um funcionário da empresa, a empresa responde por essa atuação. Então, ninguém vai perdoar um erro do empresário. Lamentavelmente, não acontece. Perfeito. Quando o senhor estava narrando, eu me lembrei muito bem agora de algumas situações, em alguns módulos de uma pós-graduação que eu acabei de fazer, que é em direito médico. E nós observamos que este profissional médico, independente dele não ter ali o seu CNPJ, mas ele é um profissional médico, esta classe, eu não sei se o senhor teria algum outro exemplo, ela ela necessita de uma consultoria periódica, ou seja, de um escritório onde ele possa... Porque hoje está uma gama de ações judiciais, de erros médicos para lá, ou seja, é tanta gente querendo se dar bem, alguém que já entra num consultório já gravando alguma coisa, ou seja, e outra coisa, há aqueles processos administrativos, que muitas das vezes o médico vai responder um processo e ele não tem ali o acompanhamento de um profissional, que quando chegar, se arquivar, ótimo, e se não arquivar, chegar numa fase jurídica, ele já respondeu de uma forma completamente, vamos dizer, inadequada. Qual é a sua orientação, doutor Alisson, para esses profissionais liberais, como exemplo, os médicos? Na verdade, doutor, é o seguinte, é até retórico, porque, por exemplo, os profissionais liberais, os autônomos, na grande maioria hoje, ou possuem escritórios, especialistas nas áreas específicas, ou em todas as áreas, ou em várias áreas, e como os médicos que o senhor citou, na grande maioria, ou são associados em hospitais, em clínicas, ou possuem uma própria clínica com seu nome e contratam profissionais para a mesma. Logicamente, eles se transformam em pessoa jurídica e devem obrigatoriamente ter uma consultoria adequada, até mesmo para se precaver de qualquer problema. Excelente, doutor. Mais uma vez, parabéns. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e participação aqui. Dentro desse profissional liberal que abriu uma clínica ou uma pequena empresa, existe um número mínimo de funcionários ou não? O senhor orienta que todas as empresas, independente de ser pequena, média ou grande empresa, ela necessita, como por exemplo, necessita de um contador. Ela também necessita de um advogado, de um escritório especializado ali para que tenha, para que possa lançar mão quando necessitar, orientar e etc. Eu acho que necessita sim, porque uma consultoria jurídica hoje é como foi comparado, é que nem um plano de saúde. Então eu acho que não é, mais uma vez dizendo, não é uma despesa, é um investimento. Então eu acho que você ter um advogado que assessore o crescimento da sua empresa é melhor, porque ele não está ali para resolver problemas, ele está ali para evitá-los. Ele está ali para fazer um projeto com o proprietário da empresa, para que essa empresa cresça mais rápido, para que essa empresa possa desenvolver suas atividades de forma mais saudável, cortando gastos, verificando até mesmo a necessidade de quantos funcionários precisa ter, que atividades e que ramos são melhor interligadas. Porque às vezes o empresário pensa que o advogado ele só
lida com leis. Não, um advogado, principalmente na área empresarial, ele lida com a saúde da empresa. Então, por exemplo, se a empresa está com problemas financeiros, ele tem que fazer um projeto econômico e financeiro para que esse empresário consiga captar investidores, para que esse empresário consiga levantar fundos num banco, para que esse empresário consiga fazer um projeto de desenvolvimento. Então, essa advocacia empresarial, ela também é voltada a fazer com que o empresário tenha uma visão macro, que é uma visão investidora. Porque se ele sabe o que a empresa tem de potencial e ele sabe as leis inerentes àquela atividade, ele pode, inclusive na área tributária, fazer um plano gestor fiscal. E com esse plano gestor fiscal, ele economiza gastos com tributos. Porque todos nós, empresários, temos esse nosso sócio, que é o governo, e que ele tem cada dia mais pedido da gente que contribua mais com os impostos, tributos, etc. Então, o que acontece? Também nesta área, o advogado irá ajudar a empresa, irá ajudar ela a ter um plano fiscal melhor, menores recolhimentos, se adequar no Simples Nacional, ou se adequar como empresa atacadista, e assim verificar como deverá ser a tributação da mesma. Fora todas as outras áreas que, como já foi dito. Por exemplo, hoje ainda uma das grandes dúvidas do empresário: posso contratar um prestador de serviço? Posso ter um diarista? Posso ter um técnico especialista em determinada área quando minha empresa é voltada a qualquer que seja o ramo? Então, por exemplo, o empresário, ele pensa que ele não vai ter essas dúvidas, mas diariamente tem. E diariamente ele necessita consultar esse profissional. Pois é. Advogado. Doutor Alisson, muito obrigado. Não, ainda não terminou. Calma, ainda tem 2 perguntas aqui boas. Muito interessantes para o doutor Alisson. É sobre investimentos, né? Que tem uns amigos de Castanhal mandaram algumas perguntas aqui. Doutor, precisamos ali fazer um financiamento, precisamos levantar um valor junto ao BASA, Banco do Brasil. O doutor Alisson vai já falar para nós como fazer esse levantamento, esse investimento, como é que se tira um financiamento, quais são as cautelas, quais são as vertentes, quais são o direcionamento. Você está gostando, meu amigo? Que bênção maravilhosa. Olha, dá tempo de avisar. O doutor Miguel Carta está entrevistando o doutor Alisson Costa, ele que é especialista em direito empresarial. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Olá, meus amigos e minhas amigas, nós já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. Programa de hoje, tema de hoje, Direito Empresarial. Nosso convidado especial, brilhante advogado, Dr. Alisson Costa. Ele que é especialista em Direito Empresarial. Dr. Alisson, mais uma vez, obrigado. Obrigado. É uma gratidão eterna, porque ter profissionais do seu gabarito, do altíssimo nível, né, que o senhor que é um brilhante advogado e eu tive a oportunidade já de conhecer em várias situações, e o seu desempenho você está de muito parabéns, né? Graças a Deus, a grande maioria dos profissionais que já passaram por aqui, tivemos a felicidade de encontrar também em diversas situações. Dr. Alisson Costa, o senhor vai agora falar de 2 assuntos. Aqueles empresários, aquelas empresas que precisam de uma ajuda financeira. Tem um excelente produto,
tem mercado para esse produto, apesar do país estar passando por essa crise danada. Tem mercado, né? Eu tive uma situação em Castanhal, uma consulta, né? E acabou que não consegui localizar o senhor. Graças a Deus, muito ocupado, viaja muito. Mas eu queria que o senhor direcionasse, até para alguns amigos lá de Castanhal, uns 5, 6 empresas precisando tomar empréstimo, financiamentos. São empresários da área do açaí, né? Precisava ter um fôlego ali de 100, 200 mil reais para investir na sua empresa. Eu quero que o senhor, em poucas linhas, nós já estamos no último bloco aqui, como é que este empresário ele vai buscar esse serviço e quais são as garantias que ele pode ter dentro desse financiamento, o que é que ele precisa fazer? Doutor Miguel, hoje em dia, principalmente com essa crise política e econômica que nós temos passado no país, grandes empresas, pequenas empresas estão passando por dificuldades financeiras gravíssimas. Então, muitos empresários, primeiramente, logo imaginam, vou tirar um capital de giro, vou me endividar no cheque especial, vou tirar um empréstimo. Mas muito poucas delas pensam em chamar um advogado, entendeu? A sua consultoria jurídica e perguntar se não existem outras viabilidades. Pois sim, existem projetos que podem ser feitos na ótica jurídica, financeira e econômica da empresa, que talvez salvem a mesma. Por exemplo, o senhor falou da área do açaí. Primeira coisa, se o empresário desta área tiver uma boa consultoria, esse advogado já pode orientá-lo da seguinte forma: o produto dele está aberto ao mercado internacional? O produto dele está sendo vendido de que forma? O produto dele já está franqueado no mercado, já virou uma franquia e ele já está vendendo essa franquia? Então o que acontece? Às vezes o empresário ele pensa que a atividade dele é uma atividade pequena e que não vai crescer. Mas não, uma empresa ela nasce com o objetivo de dar lucro, não é mentira. Ela nasce com o objetivo de trabalhar bem, de fornecer uma boa prestação de serviço ou fornecer um produto excelente e, dessa forma, crescer até o ponto de ela se desenvolver para todo o país e até mesmo para o mundo. Então, o que acontece? O empresário com essa consultoria, ele pode fazer primeiramente logo um projeto voltado à sua atividade. Se você tiver um produto, você pode verificar várias linhas de crédito que são aprovadas pelos bancos, alguns até mesmo públicos, certo? Esses projetos são feitos na grande maioria pelos contadores e pelos advogados especialistas. Eles fazem um projeto econômico, viável e sustentável para o produto, para a sua exportação, ou se não, até mesmo para a transformação da empresa em franqueadora. Perfeito. Aí você apresenta esse projeto para um banco, certo? O advogado, o contador, com toda a orientação, o consultor financeiro com toda a orientação, vai acompanhar esse projeto junto ao banco e aí sim você vai ter um implemento de capital para executar esse projeto. E outras são as atividades inerentes a isso. Por exemplo, a pessoa quer abrir uma empresa, mas está com capital curto. Por que ela não faz, então, um projeto para abertura? Ela tem, como, por exemplo, outro dia foi consultado por um agricultor. Perfeito. Hoje em dia, poucos são os agricultores que querem se transformar em agricultores empresariais. Pelo menos o nosso Nordeste e Norte, lamentavelmente, é o que acontece. Então ele me consultou e me perguntou como é que ele fazia para transformar a fazenda dele numa empresa. Perfeito. Então aí sim, o escritório pôde montar um projeto viável e econômico de beneficiamento. Ele já cuidava de frango, ele já tinha criações de gado, poucos, mas ele queria investir no agronegócio, ele queria plantar, então ele precisava de mecanização, precisava de irrigação, então ele precisava de investimento, e o banco, e até mesmo o projeto federal, existem recursos federais que podem ser levantados através de bancos nacionais, ou seja, públicos, para você viabilizar a sua atividade econômica.
Então, nada mais adequado de que você contrata um escritório de advocacia que tem uma gestão financeira, que tem uma auditoria contábil, e ela monta um projeto para você, apresenta ele num banco, e aí sim você pode pegar, levantar esse capital, inclusive com carência para você pagar somente pagando os juros por um período de até 1 ano, e depois que começa a pagar esses investimentos, esses empréstimos, essas concessões. Financiamentos, né? E isso sim vai viabilizar a atividade econômica. Então, primeiramente, o que eu posso dizer ao empresário é que a viabilidade existe, sempre existiu. E acredito que vai melhorar quando o nosso país vai melhorar com novas políticas, novas implementações. Só que ele não pode se desesperar e, além disso, deve ser orientado. Ele não pode simplesmente partir para linhas de créditos mais caras, se endividar e até muitas vezes perder dinheiro. O que ocorre também hoje em dia? Verifico que muitas empresas trabalham para órgãos públicos e, na grande maioria, lamentavelmente, estão atrasando o pagamento dos seus trabalhos, das suas prestações de serviço, dos seus fornecimentos de material. O que então o empresário desesperado para pagar sua folha de pagamento, seus impostos e tributos faz? Leva a mão de cheque especial, leva a mão de capital de giro. Com isso, o que ele faz? Ele perde o seu lucro. Porque a partir do momento que ele trabalha 30, 40 dias, recebe seu valor com 60, ele tem fôlego. Mas a partir do momento que ele não recebe e ele se endivida, a taxa de juros que é cobrada para ele é o lucro tão resumido da empresa que hoje é tão sacrificada. Perfeito. Excelente. Eu deixei bem o senhor narrar aí de uma forma bem longa, até para ficar, a sua didática, você está de parabéns, é muito boa. E fica bem claro, né, essa função, esse papel dessa advocacia empresarial, desse advogado, porque muitos dos empresários, eles vão até ao gerente do banco, eles sentam ali na frente do gerente do banco, e eu já que deixei bem claro, né, meus amigos que são gerentes sabem disso, né, eles estão ali para vender o produto deles, eles vão vender o produto que tiver na prateleira o melhor, porque eles têm que cumprir metas, né? Eles esquecem de... Até pode ir junto ao gerente do banco, mas não custa nada ele levar um consultor financeiro, um advogado, vamos juntos ali, que eu queria saber, tomar umas informações, né? Porque, doutor Alisson, a taxa de juros, carência e etc., então são poucas as pessoas que entendem disso. E né? mais uma vez, ele vai precisar, além disso, que cada investimento, cada levantamento de capital é voltado para a sua área. Então, cada empresa tem uma área e cada empresa tem uma forma melhor de levantar capital. Entendeu? Por exemplo, não há de se falar que todas as empresas terão a mesma solução. Perfeito. Todas as empresas, a pequenininha e a imensa, elas vão levantar o mesmo investimento, vão fazer o mesmo projeto. Não estou dizendo que isso. Pode haver empresas que o capital de giro vai ser tudo que ela necessita para aquele momento. E quem sabe, por que não trabalhar junto a um gerente? Como eu já disse anteriormente, o advogado é necessário até mesmo para analisar o contrato de levantamento de capital. Por que não analisar uma taxa de juros menor? Por quê? Porque a gente sabe que existem umas taxas de juros um pouco mais subsidiadas e etc. Tudo é questão de negociação, tudo é questão de um bom profissional com capacidade. Eu sempre aqui venho falando bastante. Meu amigo e minha amiga, quando você tiver que procurar um profissional, procura verificar quais são as habilidades, quais são as especialidades dele, da equipe dele, dos profissionais que os rodeiam. Muitas das vezes é aquele barato que sai caro, né? E eu gostei, você está de parabéns mesmo, muito feliz por esse programa de hoje, que você pontuou aqui bastante a minha fala, ao longo desses anos, quem me conhece, falando das necessidades. As pessoas só procuram, às vezes, uma consultoria jurídica ou financeira ou de um escritório quando realmente já estão com problema. E quando não é um investimento, que o senhor bem colocou, acho que primeiro, segundo, terceiro bloco, você falou essa palavra, não é um gasto, é um investimento. Que você vai ali cuidar da saúde financeira da sua empresa. Foi fantástico, eu teria mais uma outra pergunta aqui, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando, que é para aquelas empresas que estão sofrendo execuções, que estão ali passando por momentos difíceis. Essa análise também é feita por um escritório de advocacia, doutor?
sobre, por exemplo, empresas aquelas que podem ter uma solução mais viável, então não, a solução não tem jeito, é entrar numa insolvência ou então é entrar numa recuperação judicial. Essa análise também é feita por um profissional da área? Ou seja, doutor, o profissional empresarial, como já disse, é exatamente o advogado que cuida da empresa. Hoje em dia, por exemplo, existem várias formas, várias ferramentas que foram criadas pelo Poder Judiciário para conseguir êxito nas suas demandas. Antigamente você não ouvia falar de bloqueios judiciais em contas bancárias, você não ouvia falar de bloqueios de veículos, você não ouvia falar em inscrição de nome no CADIM, no Serasa, através de demandas judiciais. Quem primeiro inovou isso foi a Justiça do Trabalho, criando, e que logo todas as outras justiças aderiram. Criaram o Bacenjude, criaram o Renajude, criaram o Serasa Jude, e que inscreve as empresas em todos os órgãos de restrição. Ou seja, ela penhora o seu valor nas suas contas da pessoa jurídica e logo posteriormente a pessoa física. Elas penhoram e bloqueiam seus veículos através do sistema direto dos Detrans. Perfeito. Depois você tem a inscrição no CADIM para os devedores de processo que surgiram da CNDT, da Certidão Nacional de Débito Trabalhista. E, por fim, agora criar o Serasa Jude. Se você ficar devedor num processo, seja ele qual for, você pode ser inscrito no Serasa por causa de um processo judicial. Então, este advogado deve evitar que você tenha essas restrições. Essa consultoria deve evitar que você tenha esses problemas. Então, mais uma vez, eu devo dizer para os nossos empresários pequenos, grandes e imensos que eles devem ter a consciência de que um bom acompanhamento jurídico é mais viável, é um investimento saudável, bom, e que vai fazer a empresa dele sempre crescer. Então você vai olhar para essa câmera aqui, fique à vontade, você já estava justamente dando as considerações finais que eu sempre digo aqui para todos os profissionais. Então, mande o seu alô, mande o seu recado, essa fala diretamente para esse pequeno, médio, grande empresariado. Na verdade, eu primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, eu agradeço o convite, certo? E vou continuar dizendo o seguinte: quanto mais a classe de advogados, quanto mais os advogados de todas as áreas puderem ajudar, tanto o nosso empresariado quanto toda a população, nós devemos, de acordo com nossa obrigação, passar conhecimento, ajudar as pessoas e fazer com que a vida delas fique melhor. Porque eu vejo que todo mundo que procura um advogado procura num momento de desespero para resolver um problema que se sentiu com problemas de resolução. Então, peço que vocês tenham a consciência de que o advogado, ele sempre vai ajudar vocês dentro dos limites legais. Então, se vocês tiverem um acompanhamento deste profissional, quando vocês ainda sequer precisam, vocês vão viver muito melhor. Vocês evitarão problemas e assim poderão ter empresas mais saudáveis e vidas mais confortáveis. Obrigado. Obrigado. Meu amigo, minha amiga, um beijo no seu coração. Que pena, por hoje é só. Eu amei também, né, gente? É uma delícia o programa Direito e Cidadania. Só tenho a agradecer. Agradecer esses belos profissionais que hoje aqui o Dr. Lázaro esteve aqui conosco, a você, meu irmão, minha irmã, por essas orações, e todos aqueles profissionais que já estiveram aqui conosco, que ainda vão estar. O programa Direito e Cidadania, graças ao nosso bom Deus, está cumprindo o seu papel, a sua missão, que é levar o melhor do conhecimento para você, para vocês. Um beijo no seu coração e, com a graça de Deus, até amanhã.